Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender, você vai compreender se o relacionamento que você vive hoje ou as relações que você tem hoje, elas são tóxicas, se elas estão te prejudicando, se elas estão te fazendo mal. É sobre isso que você vai entender aqui, uma pergunta que você vai se fazer. E eu quero que você compreenda que uma relação, ela precisa ter benefício mútuo. Guarda isso. Qualquer relação que a gente estabelece na vida, ela precisa ter benefício mútuo. Porque senão essa relação ela fica desequilibrada, ela é desigual. Faz sentido isso para você? Então ela tem que ser mútua. Então se você tem aí hoje, por exemplo, um parceiro, da mesma maneira que você entrega para ele amor, companheirismo, você entrega empatia, você precisa receber a mesma coisa. Faz sentido isso para você? O problema muitas vezes é que a maioria das pessoas, machucadas por suas feridas emocionais, pelas suas próprias demandas que vêm da sua própria história, elas estão mais preocupadas em não perder aquela relação que ela tem hoje do que olhar para isso. E aí ela acaba se sujeitando a viver de migalhas. Ela acaba se sujeitando a viver de migalhas. E ela aprende a só se doar. Ela aprende a só dar o melhor dela e não receber nada em troca. E isso é um sinal, isso é uma evidência. Escreva aqui para você não esquecer essa palavra. Evidência de que essa relação, ela não tá bacana. Ela não é interessante para você. Por quê? Porque só você se doando, só você dando amor, só você provendo muitas vezes, você não recebendo nada em troca, está desigual. Então toda relação, e isso não é apenas para uma relação amorosa, a relação de amizade também é assim. Tem muita gente que adora vir para você, não sei se isso já aconteceu com você, coloca eu aqui se isso já aconteceu com você, o que eu vou te perguntar agora, o que eu vou te falar agora. Você chega, por exemplo, no teu trabalho, na segunda-feira, a pessoa te dá bom dia e ela começa a despejar tudo de ruim que aconteceu na vida dela, todas as frustrações, tudo que deu errado. E aí quando, digamos, você também tem uma demanda, ela não tem tempo, agora não dá para te ouvir, puxa, depois a gente se fala. Alguém já viveu uma relação de amizade dessa maneira? Escreve eu aqui para eu saber. Isso é uma relação desigual. Essa é uma relação que não está equilibrada. E que, sim, ela é tóxica. Ela é tóxica para você. É uma relação tóxica. Isso acontece com familiares também. Familiares que chegam com todas as demandas do mundo para você, como se você fosse resolver tudo. E aí, quando você precisa dessas pessoas, você não encontra uma. Você não encontra uma para te escutar. Você não encontra uma para dar o famoso ombro amigo para você. Você não encontra. Então você precisa selecionar melhor as suas relações. Isso é o que muda muitas vidas. O ambiente onde você está. Escreve ambiente aqui. O ambiente que você está. E aí uma pergunta que eu te faço, o ambiente que você vive hoje, seja ele familiar, seja ele de amizade, seja ele profissional, esses ambientes, eles te fortalecem ou te enfraquecem? Um ambiente tem um poder enorme, sobre o nosso comportamento. Existem vários estudos de neurociência que mostram isso. Estudos que comprovam que nós somos seres sociáveis e nós queremos sempre pertencer. Isso tem a ver com a nossa sobrevivência, o nosso instinto de sobrevivência. O tempo todo a nossa mente está buscando garantir a nossa sobrevivência. E pertencer é algo que está arraigado dentro da gente. O pertencimento salvou a nossa espécie. O Homo sapiens, que somos nós, foi salvo graças a esse senso de pertencimento. Milhares de anos lá atrás, quando o Homo sapiens, dentro da cadeia alimentar, era um ser
vamos chamar de insignificante, porque ele não era o mais rápido, ele não era o mais forte, ele morria facilmente diante de outros predadores. E sozinho, isso acontecia com uma frequência ainda maior. Só que em um dado momento, o Homo sapiens começou o quê? A se defender em grupo, a atacar em grupo, e com isso a espécie foi sobrevivendo. E essa é uma lição que a gente carrega até hoje. Está no nosso DNA. Pertencer. A gente quer pertencer. Por isso que às vezes a gente se sujeita a ambientes e a relações e construímos relações apenas por pertencer. Ah, eu quero estar nesse grupo aqui. Só que a gente não enxerga a toxicidade dele. E o que eu quero que você entenda é que essas relações, elas acabam travando a sua vida. Elas acabam fazendo a sua vida andar muitas vezes para trás. O ambiente errado faz com que você não tenha felicidade. Faz com que você não consiga alcançar os seus objetivos. Por exemplo, se você hoje vive num ambiente, vamos pensar assim, você hoje conscientemente quer emagrecer. E aí, você está num ambiente, por exemplo, a sua família não está nem aí para a saúde. Mas você tomou consciência, você falou, não, eu preciso mudar os meus hábitos, eu quero emagrecer e eu vou comer de uma maneira mais saudável. Você talvez no começo, presta atenção, você fica motivada. Não, beleza, agora eu vou. Só que, para você resistir a esse ambiente que é contrário, que talvez esteja falando para você o seguinte, não, bobagem isso, você tem que comer mesmo, você tem que viver a vida desse jeito. Para você resistir, você precisa dominar muito as suas emoções. Você precisa ter o que eu chamo de blindagem emocional, para você resistir. E aqui você precisa também encontrar estratégias para que você possa manter o teu foco e manter o teu objetivo. Eu vou te contar uma história. Até cerca de 8 anos atrás, eu bebia álcool de uma maneira bem exagerada. As pessoas com quem eu andava na época, essas pessoas se acostumaram comigo sempre com um copo de cerveja na mão ou de uma outra bebida alcoólica. Eu bebia muito. Só que teve um momento da minha vida, há 10 anos, que eu decidi, que eu tive um tumor no pescoço e eu decidi que eu ia começar a mudar minha vida. E aí ainda vivia essa vida louca aí, bebendo, não achava que era um problema para mim, até que uma hora a ficha caiu. Eu falei, preciso parar com isso. Isso não está me fazendo bem. E aí quando eu decidi fazer isso, eu estava já com a blindagem emocional. Eu estava dominando as minhas emoções. E quando eu domino a emoção, eu ajo através da razão. E aí, olha só, eu jogava futebol com os amigos há muitos anos. E dentro do ambiente do futebol, a cerveja no final ali da chamada pelada é meio que uma continuação. É a tal resenha. Ah, vamos lá resenhar, dar risada, conversar, bebendo cerveja. Só que eu não queria mais aquilo. E eu sabia também que eu ainda não estava forte o suficiente para me impor e dizer, não, eu não vou beber. Por quê? Porque é uma pressão muito grande, o ambiente, lembra? O pertencimento, isso mexe com o teu instinto de sobrevivência. Quando você diz não para o ambiente, para o teu grupo, há um medo de não sobreviver. Faz sentido? Há um medo de não pertencer. Há um medo de ser julgado. Por quê? Lá atrás, quando dentro do bando um dos integrantes ele colocava em risco o todo, ele era descartado. Simples assim. Ele era descartado. E se você olhar entre os animais principalmente os mais selvagens, isso acontece direto. O mais velho, o machucado, ele é descartado. Tudo bem? Isso é um instinto de sobrevivência. E aí com isso, o que aconteceu? Eu, com a minha blindagem emocional daquele momento, eu falei, eu não posso ficar nesse ambiente. Sabe o que eu fazia? E o que eu vou te contar não era das coisas mais, como que eu posso dizer?
não era das coisas mais higiênicas que eu já fiz na minha vida. Mas, só para você entender, acabava o jogo, eu nem tomava banho nem nada. Eu entrava no meu carro, do jeito que eu tava, com a chuteira, sujo, suado, e ia embora. Por quê? Porque eu sabia que eu não estava forte o suficiente naquele momento e provavelmente ia ser difícil eu resistir por muito tempo. Então entenda o poder desse ambiente tóxico na tua vida. E faça essa análise. O ambiente que você vive hoje, ele te enfraquece mais ou ele te empodera? E você, para sair de uma relação tóxica, você vai precisar buscar um ambiente fortalecedor. Faz sentido isso para você? Por exemplo, a Elisângela que está aqui, a Heloíde, a Ana Paula Mercatelli, que acabou de entrar aqui também, que eu estou vendo, elas fazem parte da comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu acompanho diretamente. Que é um grupo focado principalmente em disciplina. É um grupo que se fortalece todo dia e também toda semana, porque a gente se encontra semanalmente. Esse fortalecimento é o que garante para você o quê? A resistência de dizer não. Pô, eu não quero isso, isso não é importante para mim. Isso aqui, bacana, é a sua decisão, não é a minha escolha é diferente. E é por isso que você precisa buscar ambientes fortalecedores. Escreve aqui, ambientes fortalecedores. Você precisa se aproximar de ambientes fortalecedores e se afastar de ambientes enfraquecedores. Só que para isso, você vai precisar ter blindagem emocional. Por quê? Porque se você não conseguir dominar as suas emoções, a emoção, ela vai o quê? Ela vai decidir por você. E a emoção é um instinto. É um instinto de sobrevivência que a gente tem. Por isso que ou eu tenho blindagem emocional ou é muito difícil eu sustentar uma decisão que às vezes é uma ruptura. E existem relações que você sabe que você precisa romper. Alguém aqui se identifica com isso? Você sabe que existem relações que você precisa romper, que estão te fazendo mal. E aqui eu vou te mostrar a pergunta. A pergunta que você vai se fazer para entender se essa relação hoje ela é ruim para você, se ela está te fazendo mal, se ela é tóxica. Por quê? Presta atenção. Muitas pessoas não sabem realmente avaliar se aquela relação que ela tem, ela é tóxica. Especialmente por quê? Porque existe uma palavrinha chamada intimidade. Escreva aqui, intimidade. São pessoas próximas a você. Porque assim, um relacionamento tóxico, você só constrói com quem você conhece e quem te conhece. Você não vai construir uma relação tóxica com a pessoa que você encontrou hoje na padaria. Faz sentido? Ela pode ter te destratado, ela pode ter te ofendido, mas beleza, você ficou pé da vida e beleza, segue a vida. Vida que segue. Agora, por que você sofre? Porque essa relação é com alguém de proximidade. Isso gera uma confusão e é natural que você esteja assim. Uma confusão mental e emocional. Pô, mas aquela pessoa é boa também para mim. Sim, ela é boa. Mas aí vem a pergunta que você precisa se fazer. A relação, presta atenção, a pergunta é: essa relação, ela aumenta ou diminui a minha autoestima? Vou repetir. Essa relação aumenta ou diminui a minha autoestima? Essa é a pergunta que você tem que se fazer agora. Escreve aqui se essa relação que você hoje vive e que talvez você esteja confusa, essa relação ela aumenta ou ela diminui a sua autoestima? Essa é a pergunta que você precisa se fazer e responder, claro, com sinceridade, com honestidade, através de evidências. Essa relação, ela aumenta ou ela diminui a sua autoestima? E aqui vamos entender, autoestima. O que é autoestima? Vou te fazer uma outra pergunta aqui para você refletir. Eu queria que você colocasse aqui. Imagine um objeto que você tem aí.
Imagina um objeto que você tem aí, por exemplo, seu celular. Qual o valor do seu celular? Quanto vale o seu celular? E aí você vai provavelmente falar um número, né? Ótima, Valquíria, já vou até comentar isso que você colocou aqui. Ele tem um valor, certo? E por que ele tem um valor? Porque ele tem características, você enxerga essas características, né? Por exemplo, eu tenho aqui um aparelho celular que custa, não sei, hoje talvez uns 3, 4 mil reais, deve ser isso. E por que ele custa isso? Porque ele tem uma câmera que tem uma imagem mais nítida, ele tem um armazenamento de dados maior, então ele é um telefone prático para o que eu faço, ou seja, tem várias características. Autoestima é o valor que a gente se dá. E aí a segunda pergunta que eu vou te fazer é: se você fosse um produto, quanto que você vale? Quanto que você vale? Autoestima é o valor que você se dá. E claro, não é um valor financeiro, ok? Mas eu estou usando só o financeiro para você entender. Autoestima é o valor que você se dá. Se você tivesse numa prateleira, que prateleira que você estaria? E aqui toma cuidado. Existe um desejo e uma realidade. Eu tenho certeza que o teu desejo, a tua resposta de desejo o meu valor é altíssimo, gata. Eu valho muito, sim, não tenho dúvidas disso. Mas é assim que você se enxerga hoje? É dessa maneira que você se enxerga hoje? Vamos imaginar que vamos botar valores aqui, tudo bem? Só para deixar mais claro isso. Imagina que você fale o seguinte: gata, o meu valor hoje é de R$1.000. Eu valho R$1.000. Mas é assim que você se enxerga hoje? Você realmente se enxerga dessa maneira? Valendo R$1.000? Por que você acha que você vale R$1.000? Ah, porque eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa leal, eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa alegre. Ok, são características. Mas é assim que você se enxerga? De verdade? Autoestima. Autoestima é o valor, o como você se enxerga. Como você se enxerga, qual o valor que você dá para você mesma, para você mesmo. E aqui, voltando à pergunta principal, você precisa entender se essa relação que você tem aumenta ou diminui a sua autoestima. Isso vai mostrar para você se essa relação é boa ou não para você. E aí, isso vale com todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes numa relação familiar, quando você vai, por exemplo, sei lá, na casa da sua mamãe. A sua mamãe, e aqui sem julgá-la, mas ela só te detona, por exemplo. Ou seu pai só te detona. Só te critica. Você sai de lá empoderada ou enfraquecida? Se você sai de lá enfraquecida, é porque bateu na tua autoestima. Bateu na sua autoestima. E recuperar a autoestima é passo fundamental para você conseguir sair de uma relação tóxica. Porque a autoestima, como eu disse, é o valor que você se dá. É como você se enxerga de verdade. Eu já tive autoestima muito baixa mesmo. E essa minha autoestima, ela foi construída desde a minha infância. Desde a minha infância. Eu era muito magro, eu tinha vergonha de ser descendente de japonês, eu tinha os dentes tortos, enfim, me achava a pior pessoa do mundo, mas isso não era uma questão apenas estética, entende isso? Isso tinha a ver o quê? Com feridas emocionais. Eu tive um abandono emocional da minha mãe. E com isso, eu me senti a pior pessoa do mundo, inconscientemente. Porque um bebê, uma criança não tem essa noção, mas eu me senti dessa maneira, abandonado. E quando você se sente abandonado, como é que você reage?
É natural que você se sinta mal. Faz sentido isso para você? Que você se sinta desvalorizada, que você se sinta a pior pessoa do mundo. E aí com isso, o que acontece? Essa autoestima, essa baixa autoestima vai sendo o quê? Reverberada. Eu tive que ressignificar muitas coisas, inclusive curar a minha ferida emocional do abandono, para estar com a minha autoestima hoje. A minha autoestima hoje ela é muito forte. É difícil hoje a minha autoestima baixar. É muito difícil. E claro que isso é um processo, isso não é do dia para a noite. Isso teve muita hipnoterapia no meio do caminho, teve muito autoconhecimento para entender isso. Não foi do dia para a noite. Foi um processo, ou vários processos. Então a sua autoestima precisa ser recuperada para você mudar a tua vida. Não apenas para sair de uma relação tóxica, mas para muitas coisas na sua vida. O problema de você manter uma relação tóxica, seja com um familiar, com um parceiro, uma parceira, no ambiente de trabalho, é que isso rouba a sua energia. Lembra do Superman? Eu venho falando aqui todos os dias. Filme do Superman. A Kryptonita é tóxica para ele, o homem mais forte do mundo, aquele que salva todo mundo, que voa e que defende o planeta Terra. Quando ele toca naquela pedra verde, ele perde toda a força, ele perde toda a energia. E é o que acontece com você. Quem são as suas kryptonitas? Quem são as suas kryptonitas? Começa a pensar nisso. Porque você precisa se afastar delas, porque elas tiram a sua energia e sem energia você não consegue agir. Não tem como. Se você procrastina, eu tenho certeza que você se sente culpado. Faz sentido? A procrastinação, ela gera muita culpa. Gera um sentimento muitas vezes de, puxa, mas eu não faço as coisas direito, eu não termino aquilo que eu me proponho a fazer e eu procrastino. Procrastinar é adiar, é deixar para depois. Sabe por que você procrastina? Provavelmente é porque você está sem energia. Claro que tem outros fatores, por exemplo, você talvez não tenha o foco certo, talvez você tenha uma confusão aí, você não sabe para onde está indo e está tudo bem, isso vem da jornada. Mas muitas vezes a toxicidade que você tem que lidar todos os dias é tão grande que é óbvio que você fica sem energia, é óbvio que você não vai para academia, é óbvio que você vai burlar a dieta. Porque quando baixa a energia, presta atenção, isso é neurociência, quando baixa a energia, a nossa mente nos direciona para quê? Para recuperar essa energia. Porque baixa energia significa que você pode não sobreviver. E a sua mente busca que você viva o tempo todo, que você sobreviva. E a gente recupera a energia de duas maneiras. A primeira, que era o que todo mundo deveria fazer com excelência, é você deveria dormir muito mais. Você realmente precisaria descansar o seu corpo de uma maneira para recuperar essa energia. É como o celular. Se você não deixa o seu celular carregando, por exemplo, um bom tempo, ele nunca vai chegar ao 100%. Faz sentido? Por exemplo, eu coloco aqui, aí carrega, 10%. Aí eu tiro e continuo usando. Aí depois eu carrego de novo. Eu nunca chego ao 100%. O que vai acontecer com a bateria desse celular? Logo ela vai ter problemas. E olha que eu não sou técnico de celular, mas pode perguntar para qualquer um. Esse tira, põe, isso detona a bateria. E a segunda maneira que a gente tem de recuperar energia é através da alimentação. Só que, teoricamente, uma alimentação saudável. Só que nem sempre você tem uma alimentação saudável. E aí você vai colocando para o teu corpo uma toxicidade que vai te prejudicar ainda mais. Tudo bem? Faz sentido? Então a pergunta que você precisa se fazer agora é: essa relação que eu tenho, ela aumenta ou ela diminui a minha autoestima? E seja sincera. Seja sincera com você. Ela aumenta? Porque assim, você pode falar assim, tem momentos bons, sim. Agora, vamos olhar para a matemática.
Qual é a proporção de momentos bons e momentos ruins? A matemática não falha. A matemática não falha. Qual é a proporção? Qual é a proporção? É como uma conta bancária. Se você tem lá, vamos imaginar, você tem R$100 na sua conta bancária. E aí no primeiro dia você tira 50. No segundo dia você tira mais 20. No terceiro dia você tira 30. No quarto dia você tira 50. Você já ficou negativa. E numa relação muitas vezes é isso. É a pessoa tirando de você a sua energia. Ela está tirando, ó. Aí tem uma hora que você está no negativo. E o que você precisa fazer? Você precisa voltar a ter o quê? Essa conta positiva. Essa relação, se ela... Por isso que eu disse no início, qualquer relação, ela precisa ter o quê? Uma troca equilibrada. Eu dou e eu recebo. Isso é uma lei sistêmica, inclusive. Dar e receber. Eu preciso desse equilíbrio, senão o que acontece? Eu vou ficar no negativo. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Uma galera grande aqui entrou também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar para trás. Obrigado, Neide. A Sara, seja bem-vinda também por aqui. Ana Paula Cunha, a Wanda. Bom dia, bom dia, bom dia. Magna Félix, sejam bem-vindas. A gente está falando aqui da pergunta. A pergunta que você tem que se fazer para saber se essa relação realmente ela está te fazendo bem ou mal. Vamos ver aqui, ó, primeira pergunta aqui. A Valquíria, por isso que é tão confuso para sair. Era o comentário da Valquíria. Por isso que é tão confuso para sair, porque o abusador não é ruim o tempo todo. Sim, mas é isso que eu acabei de falar, Valquíria. Você precisa colocar meio que no lápis ali. Qual é a proporção de tempo de ser ruim o tempo todo e qual a proporção de momentos bons? Você tem que ser sincera. Porque se, vamos imaginar assim, vamos falar em uma semana. 7 dias na semana. Se em 3 ele é bom e em 4 ele é ruim, a conta está negativa. Faz sentido? É simples assim. E aí você não pode se apegar a esses pequenos momentos bons que você tem para achar que isso significa o todo. Porque isso acontece muito por uma razão, ferida emocional. Eu venho falando aqui, a pessoa tóxica, ela entrega algo para você, há um ganho secundário, escreve aqui, ganho secundário nessa relação. Então se lá atrás eu me senti abandonada pela mamãe, eu quero pertencer o tempo todo, eu quero estar junto de pessoas, eu não quero mais me sentir sozinho. Então, quando eu tenho um grupo, por exemplo, mesmo que ele seja tóxico, a minha mente guardou aquela informação do meu sofrimento, do meu medo de não pertencer, para que eu não viva isso de novo. E aí tem um ganho secundário. E essa é talvez uma grande armadilha que as pessoas que estão em relações tóxicas elas não conseguem sair. Porque elas se apegam a migalhas, a poucos momentos, a momentos que até já aconteceram há muito tempo atrás e não acontecem de novo. Ela fala assim, nossa, mas há 20 anos atrás essa pessoa ela era gentil comigo. E nos outros 20 anos ela só te distratou. Mas você fica o quê? Apegada, focada no quê? Naqueles 10 minutos que ela contou uma poesia para mim. Não faz nenhum sentido. Mas por que não faz sentido racionalmente, mas faz sentido emocionalmente? Porque existe uma ferida emocional. E é por isso que curar a ferida emocional é importante. Entender a causa, aonde que essa ferida emocional começou. Tudo bem? A Valquíria, o abusador ativa os gatilhos, as sombras, por isso que a autoestima vai para o chão. Exato, porque ele te conhece, né? Numa relação, presta muita atenção também no que eu vou te falar aqui, que talvez fichas caiam para muitas pessoas. Tudo se trata de sobrevivência. Isso ficou claro para você? Tudo se trata de sobrevivência para nossa mente. O tempo todo a gente está buscando sobreviver. A vida é um jogo de sobrevivência. Gata, mas a gente não pode ser feliz? Claro que sim. A gente pode e consegue ser feliz, sim. Mas a vida é um jogo de sobrevivência. É um jogo de sobrevivência.
E uma maneira de você sobreviver por mais tempo é ter o quê? Poder. Escreve aqui, poder. É ter o domínio para me proteger. Então, numa relação, há um jogo de poder. Há uma relação inconsciente de poder. De quem lidera, de quem é liderado, de quem é provedor, de quem depende. E aí, muitas vezes, quando a relação ela tá tóxica, esse abusador, o narcisista, inclusive, ele vai jogar de acordo com o que ele sabe sobre você. E aí ele vai olhar para o quê? Para as suas fragilidades. E aí, claro, que ele vai te atacar para te deixar ainda pior. Beleza? Vamos ver aqui mais perguntas. O Marcelo, eu não consigo enxergar o valor que as pessoas dizem que eu tenho. Para mim parece que eu nunca sou suficiente para nada em qualquer aspecto da minha vida. Isso é a maneira como você aprendeu a se olhar. E como é que você chegou, digamos, a essa conclusão? Através de vários aprendizados que você teve desde a gestação, passando pela infância. Então, se você, por exemplo, sempre foi desvalorizado na infância, se você foi humilhado na infância, é essa autoimagem que você tem. E não adianta, por mais que eu chegue aqui e fale, Marcelo, você é um cara incrível, você é sensacional, e eu não tenho dúvidas que você é, a gente até conversou uma vez, você é uma pessoa incrível, só que você não acredita. Por quê? Autoestima é o valor que você se dá. Como que eu curo essa autoestima? Eu preciso olhar para as minhas feridas emocionais. Eu preciso ressignificar a interpretação que tem aqui na minha mente de que eu não sou bom o suficiente, de que eu sou um fracasso, de que eu não sou capaz, porque você não nasceu teoricamente com essas interpretações. Você era um bebê, você era uma folha em branco, você não sabia. Você aprendeu com repetição, talvez você ouvindo isso da mamãe, do papai, do ambiente que você estava. Ou você aprendeu por algum impacto emocional ou uma série de impactos emocionais. Eu por exemplo, Marcelo, o que eu faço hoje, eu sempre digo isso, o que eu faço hoje aqui de ficar falando que nem um papagaio, não era possível alguns anos atrás. Por quê? Porque eu tinha muito medo de me expor. Eu tinha muito medo de fazer isso que eu faço aqui todo dia e às vezes eu falo até demais. Por quê? Porque eu passei por um impacto emocional. Aos 6 anos de idade eu mudei de escola, primeiro dia de escola, a professora pede para eu me levantar e falar diante de 30 amiguinhos o meu nome. Na hora eu me enrolo porque a autoestima já baixa. Chegando num ambiente que eu nunca conheci, que eu nunca vi na vida, um monte de gente que tá me olhando. Aí eu falei o meu nome errado, ao invés de Márcio, eu falei Márcia. E aí todo mundo riu. Impacto emocional. A minha mente, querendo garantir minha sobrevivência, criou o quê? Uma interpretação de que falar em público é perigoso. Tanto que eu passei a maior parte da minha vida o quê? Escondido, nos bastidores, atrás, porque eu não queria aparecer. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Elô. Ô gata, quem sofre de abandono emocional pode se tornar acumulador? Sim, totalmente. Eu tenho uma paciente minha de hipnoterapia que é exatamente esse caso. Claro que não é apenas o abandono emocional, tudo bem? No caso dela, tá? Mas sim o abandono emocional. Porque ela se sentiu sozinha. Então, acumular coisas é a dificuldade do quê? De você desapegar. Porque na mente da pessoa acumuladora existe o medo de ficar o quê? Sozinha, sem nada e não sobreviver. Então eu vou acumulando. Isso aqui eu vou precisar um dia, mas nem vou precisar. Eu tenho, 50 canetas, eu não preciso. Mas eu não quero me desprender. Por quê? A separação que você viveu da mãe, por exemplo, nesse abandono emocional, doeu demais. Então você não quer se separar. Mas é uma caneta. Pois é, mas a mente não sabe que isso é uma caneta. A mente lida com o quê? Com a emoção. Então aquilo gerou uma tristeza muito grande. E também pode acontecer, tá? Eu vou falar muito baseado nessa minha paciente de hipnoterapia, que já assim conseguiu um avanço enorme. Conseguiu
A casa dela, para você ter uma ideia, Lu, ela não era caixas e caixas e caixas. Ela mora sozinha, com os gatos, assim, caixas e caixas e caixas. E ela está persistindo, ela está conseguindo agora, né, desapegar disso, porque assim, é muito perigoso e é muito importante entender que o acumulador, muita gente acha assim, vai lá, sei lá, chama uma faxineira, joga tudo fora. Não é assim. Porque é como se você estivesse tirando um pedaço dela. Então você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado nesse processo. E uma coisa que pode, né, ter relação, que aí vem a ferida da humilhação. A ferida da humilhação. Então assim, crianças que foram muito humilhadas na infância, sofreram também abuso. Ter, digamos, uma barreira é uma proteção, entendeu? Então a mente, então se eu tiver várias caixas, digamos, o abusador não vai vir aqui me abusar. Ou eu não vou apanhar da minha mãe, eu não vou apanhar do meu pai. Então assim, eu me protejo. Tudo bem? Ficou claro? Deixa eu ver aqui, a Silva Brasil, essa relação que eu tenho, ela aumenta ou diminui minha autoestima? Matematicamente, troca equilibrada. Ok, troca equilibrada. Então assim, teoricamente, essa relação que você está analisando não te faz mal. Só que numa relação, né, você também precisa entender que viver num conflito, às vezes constante, mesmo que você fique nesse empate, não é bom. E aí você precisa talvez aprofundar essa análise, entendeu? Para você compreender se isso realmente é bom ou não para você. A Sani, equilíbrio entre dar ou receber, exato. Oi, Rose, seja bem-vinda, Rose Oliveira. Rose já fez a blindagem emocional. Oi, bom dia, apareci por aqui, bom dia. Vamos ver aqui mais, ganho secundário, exato. A Gessilda, verdade, temos a tendência de nos contentarmos com migalhas enquanto estamos fragilizadas, sim. E aí a gente entra numa ilusão, muitas vezes, né, Gessilda, de achar que as coisas vão mudar de repente só porque eu vivi aquele bom momento. E como eu disse, tem gente que está presa a um capítulo da história dessa relação de 20 anos atrás. Mas lá no início do namoro, o meu marido, ele era tão romântico. Pois é, mas as pessoas são o que elas são. Ele também, com certeza, passa, né, pelos próprios processos internos e hoje ele não consegue entregar para você aquilo que você merece. E aí você tem que ver o quanto isso está te fazendo mal. Tudo bem? Deixa eu ver aqui a Rosana. Eu acredito que quando a autoestima está baixa, as pessoas acabam gostando de viver mesmo com toxicidade, porque às vezes esse parceiro... Ótimo que você colocou aqui, Rosana, até a parte que eu entendi aqui, ó. Eu acredito que quando a autoestima está baixa, as pessoas acabam gostando de viver mesmo com toxicidade. Não é que elas gostam, tá? Não é que elas gostam, elas se sentem seguras mesmo com essa toxicidade. Por quê? Porque é um ganho secundário. E é por isso que eu preciso olhar a ferida emocional, que faz com que a minha mente entenda que isso é bom para mim, essa toxicidade é boa. Quando você sabe conscientemente que não é. Então acaba sendo, Rosana, um processo automático de permanência, mas eu não diria gostar, mas ela acaba ficando, por quê? Porque há um ganho secundário que é um ganho inconsciente. Tudo bem? Vamos ver aqui, a Rosane, como você nunca teve isso, acaba vivendo com migalhas e achando muito, exatamente. A Sani, quando a gente tem uma ferida emocional não entendida, a gente normaliza receber pouco. Por isso é difícil deixar um relacionamento tóxico? Exatamente. Por isso que eu recomendo, últimos dias, eu estou avisando, últimos dias da sessão gratuita de avaliação, para entender a causa, entender essa ferida emocional. Digita trauma aqui para você receber um link no seu direct e aí preenche o formulário para a gente poder fazer essa sessão gratuita. Sim, porque é um processo, Sani, automático. E aí você não sabe por que você está agindo daquela maneira. E você acaba se acostumando, porque a nossa mente, para a sobrevivência, tem um recurso, que é a adaptação. E aí quando existe um ganho secundário que vem dessa ferida emocional, por pior que seja
conscientemente para você essa relação, para tua mente, ela dominando você, ela no controle, é como se ela falasse assim para você, Sani, tá ruim? Tá, mas a gente precisa ficar aqui porque essa pessoa te dá segurança. Tem um monte de gente, Sani, que eu atendo, que continua numa relação falida, relação amorosa, falando de relação amorosa, continua por conta de um retrato de família. Porque eu não quero desfazer uma imagem, porque hoje eu sou casada, tenho os meus 2 filhos, eu não quero quebrar não quero rasgar essa foto de família. Só que a pessoa não entende que se manter dessa maneira está prejudicando não só ela, mas os filhos também. E por que ela é tão apegada a esse retrato de família? Porque lá atrás ela não teve isso. Ela viveu, por exemplo, numa casa onde os pais brigavam e, sei lá, se separaram. Ela não tinha harmonia naquela casa. Tudo que ela queria na infância era uma família feliz, um retrato de família feliz. Enquanto eu não vou lá e ressignifico isso, enquanto eu não mostro para minha mente que isso é a dor da menina e eu não curo essa ferida emocional dessa criança, eu continuo preso a um retrato de família. Tudo bem? Faz sentido? Vamos ver aqui. Deixa eu ver mais aqui. É melhor o inferno conhecido do que o paraíso desconhecido, diz Eloíde. Exatamente, exatamente. A Valquíria, a toxicidade é conhecido. Por isso o cérebro aceita, para não gerar desconforto. Exatamente, já está acostumado, já está acostumado. A Rosana, a famosa frase, ruim com ele, pior sem ele. A Valquíria, fica no relacionamento falido para manter o pertencimento. E muitas vezes esse anestésico, por isso que é um ganho secundário, é um anestésico para que você permaneça na relação. Para que você permaneça, porque aquilo te dá o alívio. Por isso que viver de migalha acaba sendo, entre aspas, compensador, porque é o remedinho que você toma para dor de cabeça. Tudo bem? Então é isso. Era sobre isso que eu queria falar com você. Segunda-feira a gente volta para mais uma semana de muitas conversas, da sua dose diária de coragem aqui no Mentalidade Yogata. Tá bom? A gente se vê, um lindo final de semana. Um grande abraço. Tchau!